Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E finalmente a grande saga da DC desse ano, e talvez uma das maiores aí dos últimos anos, na verdade, a saga Dark Crisis chegou ao fim. Essa nova saga de crise da DC mostrou uma construção de uma nova Liga da Justiça após os membros originais terem sido aparentemente mortos pelo vilão Pária e seus aliados também corrompidos. E a HQ dessa saga, ela desde o início já começou a gerar uma certa polêmica por causa da formação então dessa nova liga, dos membros originais morrerem também, e além de outros acontecimentos também mais polêmicos que a gente vai comentar aqui. Mas hoje então a gente trouxe essa saga completinha aqui pra vocês. Tudo isso então no vídeo de hoje. Parte 1, a morte da Liga da Justiça. E primeiro, saca só essa arte promocional de página inteira mostrando toda a Liga da Justiça sofrendo aqui. É bem impactante. Enfim, a história inicia na Terra principal, a Terra Zero, nos céus de Kahndaq. O Adão Negro está patrulhando o local quando uma energia inesperada o teletransporta sem ele poder fazer nada. Mas logo na sequência vemos que isso não foi só com ele. Outros membros da Liga da Justiça também são teletransportados de surpresa. E só um detalhe, que o Arqueiro Verde não seria teletransportado, mas a Canário Negro sim. E o Oliver tenta impedir que a Canário Negro sofra alguma coisa e no final os dois são teletransportados. E acontece que todos os heróis foram teletransportados para o mesmo lugar, mas eles não sabem exatamente onde que eles estão. Vemos aqui o Arqueiro Verde, a Canário e o Adão Negro num local totalmente escuro. E eles atravessam uma porta e percebem que não estão sozinhos. Na verdade, eles estão na Sala dos Heróis, que é aquele lar em forma de planeta da Liga da Justiça encarnada. E o local que havia sido destruído lá na HQ deles, agora está se recuperando. E toda a Liga da Justiça está nesse local, porque o presidente Superman da Liga encarnada os chamou ali. E aqui essa página dupla é bem legal porque a gente vê o Batman conversando com o Dinocop e o Dinocop fala rapidamente sobre a presença do Batman Thomas Wayne pro Bruce. Então talvez esse diálogo desencadeie todos os eventos daquela HQ do Batman Flashpoint que também está acontecendo nesse momento. E bem, o Superman presidente e a Doutora Multiverso anunciam que o multiverso está em grande perigo. Como sempre, né? Mas a questão é que a Liga encarnada não é o suficiente dessa vez. O nosso Super está tão confuso como a gente e o Calvin até pede desculpas ao Clark, dizendo que tinha que ter pedido ajuda a eles bem antes. E nisso o Superman Calvin resume tudo o que aconteceu na saga da Liga da Justiça encarnada. Ele lembra de toda a treta com Darkseid, o exército deles, e que no final o Flash Barry Allen acabou ficando preso numa realidade criada pelos vilões. E o Super ainda diz que o multiverso está sangrando e que algo precisa ser feito para estancar esse ferimento. Fica claro que a Great Darkness tem um poder destrutivo e que ele nunca tinha conhecido antes. E nesse momento, essa escuridão está andando através dos mundos e precisa ser parada. A Zatanna e o Adão Negro reconhecem esse inimigo e reafirmam que é uma força extremamente poderosa. A Doutora Multiverso completa falando que essa escuridão permaneceu viva por todo esse tempo, mesmo sendo derrotada em algumas ocasiões. A Diana até lembra quando as mãos que moldaram o multiverso falaram um negócio pra ela lá no final da saga Death Metal, de que haveria um custo quando ela salvou os universos. E para completar o quadro da dor, o Superman Calvin anuncia que o Espectro está morto. E o mais legal desse negócio do Great Darkness é que eles não inventaram isso só para essa saga. Na verdade, a Great Darkness já existe há muitas décadas dentro da DC, mas de fato nunca tinham usado esse negócio como uma força motriz para uma mega saga. E nesse exato momento, essa força ataca a Sala dos Heróis. O Batman apela para eles voltarem até a Terra Zero para eles conseguirem se reorganizar. Mas o Arqueiro diz que quem resolve isso é a própria Liga da Justiça e que seria melhor resolver isso agora. Então, as duas equipes concordam em ir até onde está esse exército do mal. E a Doutora Multiverso inicia o teletransporte deles. E eles vão parar no local conhecido como Ruínas de um Multiverso Morto. E diga-se de passagem que o visual desse lugar é extraordinário, com esses planetas em cima ali, é demais. E então surge uma voz do nada e explica que esse multiverso foi tomado pela escuridão.
E quem diz isso é o Pária. E o Pária, né, só lembrando, é um clássico personagem lá da saga Crise nas Infinitas Terras. Na saga clássica, ele era um cientista da sua terra que estudava o universo e as suas experiências acabaram abrindo um buraco de antimatéria que supostamente teria libertado o Anti-Monitor. Ele acaba se sentindo culpado supostamente por ter iniciado a primeira crise, mas depois, né, acaba sendo revelado que ele não teve exatamente culpa. Contudo, aparentemente nessa HQ da morte da Liga da Justiça, ele está do lado da Great Darkness. Aqui na HQ, o Pária está do lado dessa máquina de antimatéria, e ele fala que agora irá corrigir o seu grande erro do passado. Nesse momento, a Doutora Multiverso grita que é ele que mantém o Barry preso. E o Clark lembra dele lá da primeira crise, enquanto que o Bruce comenta que ele é uma espécie de amaldiçoado por estar sempre presente numa crise. E o Pária fala que é por isso que ele está novamente no local de um grande desastre. O Superman tenta ajudá-lo, argumentando que a grande escuridão só está usando ele. E nisso, vemos que de fato o Pária está sendo controlado. E os seus olhos mudam de cor, e ele grita que a escuridão só quer paz. E que para o verdadeiro multiverso nascer, o mundo da Liga precisa morrer. E assim, o Pária está sendo controlado pela Great Darkness, e o pior disso tudo é que ele não está sozinho. Eis que aparece o exército do vilão. E, gente, que exército! E saca só, gente, só tem peso pesado aqui. Tem vilões de crises anteriores, grandes vilões de super-heróis, como Darkseid, Necron, Eptirand, Eclipso, Apocalipse e entre outros. E bem, se eu fosse da Liga, eu já tava fugindo do campo de batalha agora. Mas como é a Liga da Justiça, eles decidem bater no peito e enfrentar essa ameaça. E tem essa página dupla maravilhosa das equipes lutando. E assim, ó, eu só fico com um pouco de pena do Batman e do Arqueiro Verde, porque eles não têm poderes. E o Batman não pôde nem se preparar, não pôde nem trazer a Hellbat dele, daí fica difícil pro Batman. E bem, o Pária fica na sua máquina, pois ele está quase conseguindo fazer esse exército conseguir sair do multiverso para o universo principal. O Batman percebe isso e grita para Canário Negro que eles precisam focar em deter o Pária. Em uma outra página sensacional, vemos cada membro da Liga lutando, mas os heróis estão notando algo estranho neles. Por exemplo, o Super vê que o Darkseid está usando apenas força bruta, algo que não é de sua personalidade. E o mesmo acontece com o Ares, segundo a Diana. Acontece que eles são apenas sombras desses vilões, e que estão sendo controlados pela grande escuridão. E de fato, esses vilões estão um pouco descontrolados, mas ainda assim, eles são extremamente poderosos. Eu tenho certeza que você não quer receber um soco do Darkseid das sombras. Deve doer. Temos então essa parte irada do Adão Negro chamando o Darkseid de novo Deus, e que é para ele sentir a fúria de um velho Deus. Contudo, mesmo com Darkseid com força reduzida, ele ainda é muito poderoso. Vendo isso, o Adão Negro fala que eles precisam de reforços. E para isso, o John Stewart tem uma boa ideia. Ele faz um construto com vários heróis da Liga, entre eles o Capitão Átomo e o Cyborg. E a princípio, parece que isso atrai a atenção do Exército da Escuridão. Contudo, o Pária diz que o seu exército é maior do que eles podem imaginar. E assim, quem se revela nos céus é a quintessência, e todos eles controlados pela grande escuridão. E o espectro, tomado pela escuridão, simplesmente oblitera o Lanterna Verde John Stewart. E parece que tivemos a nossa primeira baixa aqui, o Lanterna Verde. Eu simplesmente não vejo como eles poderiam derrotar esses caras, porque simplesmente o espectro, a quintessência, tá do lado deles. E bem, enquanto isso, na história, o Pária tá quase ativando a máquina dele. O Batman tenta chegar perto do vilão, mas há demônios de sombras o rodeando, o que acaba sendo impossível ele conseguir fazer. Mas quando a esperança parece acabar, esse é um trabalho para o Arqueiro Verde. A Canário pergunta o que ele vai fazer, e o Oliver manda essa: o que eu sempre faço, salvar o dia. E ele dispara uma flecha certeira que vai atravessando o campo de batalha e destrói uma parte da máquina do Pária. E aqui, todos os críticos do Arqueiro Verde calem-se, porque ele acaba de dar uma esperança pro multiverso. O homem provou seu valor, já fez mais que o Batman nessa batalha. E o Oli, depois de fazer isso, se sente o bonzão, que ele é o cara, mas é aí que ele é pego de surpresa
por essa porrada do Apocalipse totalmente insana. Meu pai, que soco. Imagina um ser humano normal levar um soco do Apocalipse. Caraca! A Canário, enfurecida, consegue destruir a sombra do Apocalipse e vai até o seu amado. E o Oliver, que ainda está vivo, fala que ele sempre vai seguir ela, aonde ela for. E assim, ele morre. E o Pária ainda está tentando consertar a sua máquina, mas nesse momento a Trindade o cerca. E eles acham que vão conseguir ganhar. E pedem para a Doutora Multiverso teletransportar o resto da Liga dali. Mas a Multiverso diz que, na verdade, o Pária é a maior ameaça. E é aqui, gente, que vai pegar todo mundo de surpresa, porque é agora que tem a página de $1 milhão. É a página que faz a HQ vender. Porque nesse momento, o Pária é tomado pela força da Great Darkness. E usando seu poder nessa página, nós vemos o Pária reduzindo a Trindade a pó. A caveirinha. E o desenho aqui, que é sensacional, faz uma clara alusão à morte do Flash lá na Crise nas Infinitas Terras. O Pária grita que queria trazer paz ao multiverso. E depois, mais membros da Liga também são reduzidos a pó. O Pária queria redimir de seus pecados. E só sobra o Adão Negro ali. Ele tenta causar algum dano no vilão, mas nada. O vilão diz que sobreviveu à morte de várias terras. E meros socos não podem feri-lo. Por último, ele elimina toda a Liga da Justiça encarnada, como se não fosse nada. E quando o Adão Negro está sendo apagado, ele consegue gritar Shazam! E isso salva da morte. É, gente, em poucas páginas, o Pária simplesmente obliterou 2 Ligas da Justiça. Que isso, velho? Que loucura! Eu realmente fiquei impressionado com a facilidade que ele fez isso. Ele deu uma de Freeza, né? Chegou dando os dedinhos dele ali e já pulverizou todo mundo. E depois, vemos que a Canário permanece viva ao lado do corpo do Arqueiro. O Adão Negro também está vivo e é nesse momento que a história volta para a Terra Zero. No Hall da Justiça, o Wally pergunta para os outros heróis sobre o sumiço da Liga. E eles só sabem que a Liga foi teletransportada misteriosamente. O filho do Super, o John, chega ali perguntando, muito preocupado sobre o seu pai. Até que o local sofre um grande abalo e fica parecendo que uma bomba caiu ali. O Wally e o John vão até onde esse estrondo aconteceu. E para surpresa deles, uma voz trêmula fala que eles estão mortos. A edição termina com o Adão Negro caindo na Terra Zero e avisando que a Liga da Justiça está morta. Logo depois, a gente teve uma outra HQ que se chama Caminho para Dark Crisis. E nessa história, o Superman Jonathan Kent encontra o Asa Noturna, que não está muito preocupado com a morte dos demais heróis da Liga. E essa história, ela acaba sendo muito importante porque ela mostra como que alguns heróis estão lidando com a morte dos heróis da Liga. Alguns estão super, hiper, mega preocupados com a morte deles, como Jonathan Kent, e outros não estão levando esta morte tão a sério, como é o caso do Asa Noturna. E os dois personagens, eles acabam conversando e tem um diálogo muito honesto entre eles. No final, nenhum e nem outro está certo. A conversa franca entre eles ajuda a entender que não adianta reagir à morte dos super-heróis como se fosse o fim do mundo. Como também não adianta você fingir que eles não morreram, porque eles supostamente podem voltar. Temos também algo muito parecido acontecendo com os dois Wally, o Lanterna Verde e o novo Aquaman. E além disso, há uma história de como que o Pária foi consumido pela Great Darkness, na qual ele foi seduzido pelo seu desejo de trazer a sua família de volta e de salvar de uma vez por todas o multiverso. E beleza, agora sim, vamos começar a primeira edição do Dark Crisis. Tudo começa com uma vela sendo acesa. O Asa Noturna relembra da vez que fez o seu juramento para o Batman antes de se tornar Robin. E que a partir daquela luz, ele viu o mundo crescer com outros heróis, e heróis jovens como ele. E também com alienígenas, amazonas e deuses. Heróis de todos os tipos. Ele viu uma nova geração de heróis ajudantes surgirem ao lado dos heróis clássicos, mas que mesmo assim a escuridão continuou existindo. E nisso vemos que o Hall da Justiça está com centenas de heróis que estão no memorial da Liga com uma vela. O Asa Noturna, realizando esse discurso, diz que enquanto eles continuarem lutando,
o símbolo que representa a Liga da Justiça vai continuar ali. E enquanto isso, no mesmo local, mas um pouco afastado, vemos que o Deathstroke está junto com outros vilões misteriosos. E ele também está segurando uma vela e apaga a vela. E assim, ó, todo esse início eu achei que foi muito bom. Pegar o negócio do juramento do Asa Noturna quando era Robin com o Batman, para simbolizar essa passagem de manto para a Liga da Justiça com os novos heróis, realmente foi genial. Mas eu acho que o único problema dessa construção narrativa que eles criaram aqui é que as pessoas que estão lendo as histórias, elas não compraram de fato a morte da Liga original. Porque eu não acredito que a Liga original morreu, tá ligado? E todo esse luto que a gente vai ver durante a história parece uma coisa muito mais que os personagens estão sentindo, mas que pelo menos eu não sinto, porque é um artifício narrativo que eu já vi muitas e muitas vezes na DC e também na Marvel. Mas bem, isso daqui é só eu. Vamos continuar contando a história aqui porque ela realmente fica bem interessante. Algumas semanas depois, o Superman Jonathan Kent está ajudando o Wally Flash em Washington contra os Cobra. Contudo, isso não é um ataque qualquer, porque em todo o mundo, de fato, está acontecendo ataques semelhantes. Vemos outros heróis lidando com situações parecidas no espaço. Em Londres, o Superman acha tudo isso muito estranho. E é então que chega o Lanterna Verde Hal Jordan, dizendo que estava de férias e estava totalmente desinformado sobre a situação da Terra. E nisso, o Adão Negro, que sobreviveu ao ataque original, conta tudo o que aconteceu para o Hal Jordan, de como que a Liga foi derrotada, e como que ele sobreviveu, e como que, teoricamente, o Exército das Trevas foi derrotado em definitivo. E ele fala tudo isso numa espécie de cama de hospital no hall da Justiça da Liga. E no fim, o Adão Negro diz que nunca viu algo tão poderoso. E, gente, convenhamos que pro Adão Negro falar um negócio desse é porque realmente foi muito forte. E bem, a gente testemunha a favor do Adão Negro porque a gente viu a morte da Liga e foi realmente um negócio insano. Então, no ponto de vista editorial, eu acho que foi muito bom a DC ter contado a história de como que a Liga morreu lá na HQ da Liga da Justiça. E aqui no Dark Crisis a gente vê o desdobramento disso. Porque se a gente não tivesse visto como que a Liga morreu, eu acho que a gente não ia estar comprando nem um pouco isso. O que realmente torna essa ameaça do Pare e do Grey Darkness tão grande é porque eles derrotaram a Liga com muita facilidade. E é isso que torna essa história tão curiosa, tão interessante e diferente. Esse é o grande ponto positivo dessa saga. Mas bem, acontece que o Hal Jordan, ele não acredita no Adão Negro. E justamente porque ele já foi um vilão. Contudo, o Flash diz que outros heróis averiguaram a situação, como o Senhor Destino. E eles confirmam o que aconteceu. Mas para o Lanterna isso não importa. Ele quer evidências. E ainda diz que nem tem como saber se essa Great Darkness realmente foi derrotada. E assim, ele e o Flash Wally West vão atrás de algumas pistas. E antes de irem, o Wally fala para o John que ele precisa entender o significado de ser Superman para o mundo. E que ele precisa sair da sombra do Clark. É então que a gente tem essa super página muito bonita dele olhando para a estátua da Trindade e sorrindo com uma ideia que ele teve. E bem, assim, ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei um pouco estranho o Hal Jordan não ficar sabendo de nada disso que aconteceu. Quer dizer, ele é um Lanterna Verde da Terra. Mesmo que ele estivesse em outro setor, em outro planeta, pô, alguém poderia ter comunicado ele através do anel do Lanterna Verde. Então, assim, ó, eu achei essa justificativa de trazer o Lanterna Verde sem ele saber nada um pouco forçada. Mas tudo bem, não importa muito pra história. A HQ então corta para o Brasil, onde a Wonder Girl Yara Flor está lidando com um monstro queimando uma floresta. O Superman John aparece e ambos cuidam diretamente do problema. A Yara explica que os monstros estão fora de controle e que estão sendo possuídos por algo maligno. Ela então se introduz ao John, que também diz o seu nome. E isso daqui é uma coisa que na hora eu achei um pouco estranho, porque a gente já viu o Superman e a Wonder Girl atuarem juntos. Mas acontece que isso foi lá no Future State, e agora é de fato a primeira vez que eles estão se encontrando de forma cânone. O John fala que vai montar uma nova Liga da Justiça, e gostaria de convidar a Yara, mas acontece que ela se recusa. Ela diz que precisa se preocupar com a floresta, pois acabou de se tornar Wonder Girl e não pode sair assim do nada. E com isso, ela monta no Jerry e sai voando. Cortamos então para Nova York,
onde vemos o Batman Jace Fox em ação. Novamente, o Superman aparece e tenta convidar o Batman para se juntar à sua equipe. Ele até chega a dizer que o Superman precisa de um Batman, mas o Jace Fox não gosta de trabalhar em equipe. E com isso, ele sai dali e pede para ele ir atrás de alguns dos Robins. E antes de ir embora, ainda diz que o último Batman que se aliou a uma equipe acabou morrendo. Isso deixa o Joe meio para baixo, mas ele continua sua jornada de recrutar heróis. Só que dessa vez ele vai atrás de alguns heróis que não são assim tão conhecidos, como a Doutora Luz, que aceita o convite, o Monstro do Pântano, que recusa o convite, a Arlequina, que fica meio surpresa com tudo isso, o Damian Wayne, que super apoia o Super, mas diz que o seu pai está vivo, o Besouro Azul Jaime, que aceita, assim como o Gladiador Dourado e o outro Besouro Azul, o Ted Kord. E no dia seguinte, no Hall da Justiça, temos toda uma nova movimentação de pessoas ali. E é legal porque tem até uma referência ao Watchmen, porque tem aquela pessoa com um cartaz, né, dizendo que o fim está próximo. Que sempre foi um negócio muito clássico de Watchmen. Acontece que o John vai anunciar a nova equipe da Liga da Justiça, mas algumas pessoas não querem uma nova liga. Eles querem que a liga permaneça morta para simbolizar o que eles fizeram, o sacrifício deles. Mas bem, dentro do Hall da Justiça, podemos ver que o Adão Negro se sente muito culpado pelo que aconteceu. E nisso, chega o John para dizer que ele formou uma nova equipe. E finalmente, vemos a nova equipe, formada pelo próprio Superman John, a Supergirl, a Doutora Luz, a Nevasca, o Besouro Azul Ted Kord, o Jaime, o Gladiador Dourado, a Nevasca, o Aquaman Jackson, o Damian, o Frank e, sim, a Arlequina. Então, é isso aí, tá confirmado 100% que a Arlequina é um membro da Liga da Justiça. E sim, eu acho isso muito bizarro, porque há 5, 6 anos atrás a Arlequina era vilã, mas a gente também tem que entender que dentro da própria história da Liga da Justiça, outros vilões já fizeram parte da Liga, como agora recentemente o Adão Negro e no passado o Lex Luthor, que também foi membro. E bem, na sequência tem a melhor página da HQ, que é o Adão Negro desaprovando totalmente a nova formação da Liga. Ele julga todo mundo, a Arlequina, os dois besouros, a Doutora Luz. É super engraçada essa página. O Jonathan Kent acha que eles vão dar conta, mas o Adão Negro diz que eles são apenas crianças. E no final, ele sai dali dizendo que eles não estão prontos. É então que cortamos para o Asa Noturna na Torre dos Titãs. Ele tá super empolgado com essa nova fase dos Titãs, mas é nesse momento que aparece uma jovem titã chamada de Chupacabra. E ela está com ferimentos graves. Ela diz que eles o atacaram. E nisso vemos que ela tem uma bomba nela. E como só falta 1 segundo, a bomba explode dentro da torre. Do lado de fora, vários vilões estão juntos, realizando um ataque coordenado. O Deathstroke aparenta ser o líder do grupo. E é nisso que surge o Mutano. Ele acabou de ser capturado por alguns vilões. O Garfield diz que não adianta atacar a Torre Titã, porque eles vão sempre reerguê-la. Mas o Deathstroke não quer saber disso. Ele simplesmente pega a sua arma e atira no rosto do Garfield. E caraca, gente, eles mataram o Mutano? Porque eu acho difícil ele sobreviver a isso. Mas, né, é HQ, então fica um pouco na dúvida, porque logo na sequência, eles não falam o que aconteceu com o Mutano. Apenas fica implícito que ele morreu. Mas talvez ele não tenha morrido de fato ainda. De qualquer jeito, a história continua, mas a gente vai agora pro epílogo desse primeiro capítulo. No Multiverso 2, o Pária estava observando tudo o que acontecia na Terra Zero. Ele diz que a esperança sempre moveu os heróis, mas agora ele vai usá-la como arma para destruí-la. E na última página, vemos os heróis que morreram em agonia, talvez indicando que eles possam voltar de alguma forma. E é aqui que termina a primeira edição do Dark Crisis. E a segunda edição dessa saga, ela inicia com uma narração do Pária, lembrando da sua terra natal. E vemos como a sua busca por poder e conhecimento fez tudo dar errado e levar ao caos. Mas no presente, a grande escuridão lhe deu uma nova chance para restaurar a vida que ele tinha, mas também as infinitas terras perdidas no passado. Contudo, para tudo isso acontecer, a Terra Zero deve ser destruída. O ataque mais recente da Liga só o atrasou, porque ele está quase reparando aqui aquela máquina dele que permitirá que ele chegue à Terra Zero. Voltando para a Torre Titã, nós vemos que o último ataque ao local feriu gravemente o Asa Noturna,
que é amparado pelos seus estudantes. E muitos desses estudantes se questionam se eles devem ficar escondidos ou sair para lutar contra aquele exército exterminador que tá lá fora da torre. O Dick acorda ainda confuso, mas ele mal tem tempo para respirar, porque os aliados do exterminador entram na torre e começam a levar os jovens estudantes. O Dick fica mega nervoso e vai atrás desses vilões, mas quando ele chega no saguão da torre, ele vê que a sociedade lá do exterminador já capturou todos os titãs. E não só os estudantes, como os membros também da equipe principal, como a Ravenna. O Slade revela para o Dick que a sua sociedade também está de olho em todos os heróis mais jovens restantes no mundo e estão prontos para eliminá-los. Mas quando o Dick tenta argumentar, o exterminador mostra o corpo do Mutano. Contudo, é revelado que o herói ainda está vivo. E assim, vivo naquelas. Porque o exterminador fala que levar, né, um tiro no rosto ali pode deixar uma cicatriz muito feia. Mas poxa, né, Slade, você já foi muito mais no mal aí, hein? O Asa parte pra cima do exterminador, mas leva um chutão dele. O vilão diz ao Dick que ele veio ali pra provar um ponto. Até porque, se ele quisesse, já teria matado todos os titãs. Mas que matar o Asa Noturna, isso sim, teria bastante impacto. Então, ele chama o Dick pro X1, um mano a mano ali mesmo na torre. Ele devolve as armas do Asa Noturna e faz os seus aliados forçarem os estudantes a verem essa luta. Se inicia um combate ferrenho e brutal entre eles. Tem muita trocação de golpes entre eles, mas no fim é o Dick que dá o último golpe e grita pro Slade ficar no chão. Contudo, o exterminador fica rindo, falando que agora é a hora do round 2 e ele tem que escolher alguém que está assistindo para lutar com ele. O Dick ele fica paralisado com essa escolha, porque realmente ele não consegue escolher ninguém ali para lutar com o Slade. Ou até um próprio Titã ali, porque ele não quer que eles arrisquem a vida por ele. Então o Dick ele decide se entregar pro exterminador, para que ele não machuque mais ninguém. O Slade concorda com isso, e ele diz ao Dick que ele sempre foi o seu Robin favorito. O vilão atira, mas felizmente temos aqui a chegada do Superman John, e ele rebate os tiros do exterminador. Os dois então se unem, e começam a bater nos vilões que estão na torre. O Slade, mesmo assim, diz que esperava a presença do John. E daí, aparece na torre o Superman Cyborg, que já parte para cima do John, o tirando da torre, e inicia um combate feroz com ele. Os estudantes da academia começam a ser evacuados, e quando Dick fala com Slade, nós vemos que ele está sendo controlado mesmo pela grande escuridão. Ela o chama e fala para ele não matar os heróis, pois ela precisa deles. O vilão fala que o Dick tem sorte e ordena a um de seus capangas para os teletransportar dali. O exterminador fala que em breve tudo será tomado pela escuridão. Mas a luta lá do John com aquele Superman Cyborg, ela continua. E ela já tá chegando nos seus momentos finais. Porque essa porradaria que tava nos céus, ela volta pra torre. Os dois supers aterrissam lá, e o Cyborg finaliza o Cyborg Superman. O Asa e o Superman lamentam os destroços da torre e os ferimentos dos estudantes. E quem chega ali é o Adão Negro, e ele fala pro John que eles não está pronto para liderar a liga. E também diz que esse ataque à torre é a culpa do Asa Noturna. No fim, o Adão Negro fala que houveram um ataque dos vilões no seu país e que ele se vê forçado a realmente ter de liderar a nova liga, mas que vai torná-la o que ela realmente deveria ter sido desde o começo. Daí a história corta para o espaço e vemos os lanternas John Mulaney e Hal Jordan encontrando Kyle Rayner nessa prisão. O Hal explica toda a confusão que está rolando na Terra e que a tropa dos lanternas ficou responsável por ir atrás do exército da escuridão, e que o Kyle vai ser um dos lanternas nessa missão, fora todos esses outros que estão reunidos aqui. Parte 2, Nova Liderança. E foi nesse momento aqui da saga da Dark Crisis que ela teve o seu título modificado ou revelado, sei lá se essa era a intenção de sempre, né? Mas ela começou a ser chamada então de Crise nas Trevas, né, nas Infinitas Terras. Fazendo referência, né, à crise nas Infinitas Terras. Ou seja, a partir do momento que eles mudaram para esse título, olha, ela começou a ficar ainda mais grandiosa. Nós vemos que no mundo as pessoas perderam a esperança nos heróis. Isso devido à morte da Liga e dos constantes ataques da Sociedade do Exterminador. Depois do ataque à Torre Titã, quase todos os heróis jovens restantes ficaram com medo ou com receio de ter a sua família atacada. Tem esse quadro mostrando que o Dick está sem esperanças, ficando do lado do Mutano, que ainda está vivo, mas pode ter sequelas sérias. Os outros heróis que estão no hospital têm receio de como eles vão proteger o mundo, e a maior preocupação agora é a nova liderança do Adão Negro, da Liga da Justiça. É mostrado em alguns quadros depois várias missões da Liga ao redor do mundo dando resultados positivos, e todas elas com a liderança do Adão Negro. O novo líder elogia a nova atitude dos membros da Liga, mas ele depois aparece com um Conde Vertigo, capturado,
e ele quer matar ele na Sala da Justiça. Isso é para servir de aviso para todos os outros vilões. Mas claro que quase todos os heróis ali na sala são contra isso. O Damian explica que o Conde é um mero peão nas táticas do Slade, que usa esses vilões menores para deixar a Liga atarefada, enquanto planeja os seus próximos alvos. Os ânimos se acirram, principalmente do Jon. O Adão Negro se exalta e ignora o pedido dos outros heróis de se acalmar, e ele tá quase matando o Conde. Mas nesse momento surge a Mulher Maravilha Yara Flor, que usa o seu laço para parar o Adão Negro. A Yara ainda chama o Adão Negro para briga, o que serve para ele como uma espécie de ponto final. Ele deixa a Sala da Justiça dizendo que esses novos heróis aí, essa nova liga, é uma perda de tempo. E bem, assim o Adão Negro já deixou de ser o novo líder aí da Liga da Justiça. Até que foi rápido, hein? Com essa reunião acabando desse jeito, a maioria dos heróis sai dela querendo checar como estão seus entes queridos. A Yara fala com o Jon e diz que depois de ver o ataque à Torre Titã, ela quer ajudar a Liga. O Damian, que também tá ali, diz que o Adão Negro tem um ponto, que a Liga, como está agora, não está pronta para quando vier o real ataque da Grande Escuridão. Isso gera uma discussão entre o Jon e o Damian, que depois ficam em silêncio. Isso até alguém dizer que se não há uma Liga da Justiça, uma Sociedade da Justiça pode resolver o problema. E aí vemos, a equipe da Sociedade ali na frente deles, com o Pantera comentando que eles poderiam ter ido até eles, bem antes. Mas enquanto essa nova Liga ainda está tentando se organizar, na sala de comando lá da Sociedade do Exterminador, ele tá lá observando e coordenando todos aqueles ataques que ele tá fazendo ao redor do mundo. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a Grande Escuridão tá cada vez mais forte na cabeça do Slade. E ela fica lembrando que ele precisa criar uma crise para essa entidade. Só que nessa hora, alguns de seus aliados trazem uma espiã que estava na sua base. E se trata da filha do Slade, a Rose Wilson, a Devastadora. Ela achava que seu pai estava morto devido aos últimos acontecimentos, e que ela está surpresa com os últimos feitos do seu pai. O Slade diz que faz parte de algo maior, e até a convida a se juntar à sua sociedade. Mas ela acerta esse chute no Slade, falando para ele ficar longe dela. O bizarro é que depois o Exterminador gospe essa gosma negra que infecta todos na sala. Todos parecem ficar sob controle da Grande Escuridão. E o Slade então diz que agora ele sabe como começar uma crise. E agora a gente volta para aquela tropa de lanternas que a gente viu na história, que estava atrás do exército da Grande Escuridão. E eles vão parar então no setor do vilão Necron, onde fica sua grande lanterna negra. O Hal Jordan teve essa ideia, já que o Necron fazia parte do Exército da Escuridão. Essa lanterna foi reconstruída, e o Hal pensa que ela pode levar eles diretamente até onde está o Pária. Ele, o Kyle e a Joe falam que se eles não voltarem 24 horas, que é para o restante da tropa destruir a lanterna. Eles usam a bateria da lanterna e acabam sim indo parar no local onde está o Pária. E o Kyle já pergunta para os seus companheiros onde é que será que está o vilão. E nisso o Pária aparece e diz que os heróis da Liga se foram. Ele completa falando que cada um desses heróis da Liga são especiais e formam um mundo de si mesmo. O Pária revela que com essas habilidades deles, ele conseguirá então consertar o multiverso. Ou seja, para o vilão, ele acredita que essa nova crise vai restaurar o multiverso. E tudo isso graças ao poder da Grande Escuridão, que ele acredita que ele tá com esse poder. Mas o Hal Jordan questiona se esse poder da escuridão é tão poderoso. O próprio Pária pode estar sendo controlado por ele. Essa afirmação faz o vilão perder a calma. E uma batalha entre ele e o Hal começa. O Lanterna faz construtos dos heróis da Liga, contudo, eles são facilmente destruídos pelo vilão. O Hal tem uma ideia, e ele pede a seus aliados para atacarem o Pária, enquanto ele vai até um daqueles mundos com os símbolos dos heróis da Liga, e ele toca em um que tem o símbolo do Lanterna Verde. E ao fazer isso, o Hal percebe uma enorme energia vindo dali, e o Pária fica desesperado. O Lanterna fica surpreso, e diz que essa esfera não é um mundo, e sim que a Grande Escuridão não está usando os heróis da Liga para restaurar o universo, e sim os transformando em armas. E aí acontece com o Hal que a gente já viu lá com os membros da Justiça quando eles meio que morreram, entre aspas. Ele é completamente desintegrado, ele vira caveirinha, a gente vê ele virando pó, e realmente não sobra nada do Hal Jordan. Porém, aqui é mostrado que o Hal depois é logo reintegrado em um mundo que é o sonho ideal do Lanterna Verde John Stewart. Só que ele não é bem recebido ali. Ele é confrontado por um Lanterna Jason Todd, um Kyle Rayner com outro visual e a Natasha Irons Lanterna. Daí voltamos para Terra Zero, onde vemos o Adão Negro falando com alguém que tem as mesmas ideias que ele e de como parar os ataques do Exterminador. E então é revelado que esse alguém é o Lex Luthor e a sua Legião do Mal. Parte 3. A busca por Barry Allen.
E a partir aqui desse ponto da história, é bom mencionar uma outra história, uma outra narrativa que estava rolando nessa crise. E que estava acontecendo naqueles quadrinhos complementares, né, fora da saga principal da Crise das Trevas. E a mais importante diz respeito ao Flash Barry Allen, que estava sumido já há um bastante tempo nas HQs. Ele estava sendo mantido prisioneiro pelo Pária, naqueles mundos prisões que o restante da Liga depois foi preso também. Assim, a família Flash, liderada pelo Wally West, decide ir atrás do Barry. Os velocistas acabam indo parar em 3 terras diferentes, onde encontram versões diferentes do Barry nelas. Jesse Quick e o Max Mercúrio acabam indo parar numa terra tipo Mad Max. E os filhos do Wally encontram uma fusão do Batman e Flash, chamada de Night Flash. E depois, o Wally e o Kid Flash acabam parando no mundo certo, que é aquele mundo prisão perfeito, onde o verdadeiro Barry está. Pois é, nessa missão aí de resgate acaba dando tudo errado. E acabamos vendo mais essas outras terras com Barrys diferentes, e também aquela terra onde está o Barry verdadeiro. Na Terra Mad Max, a Jesse Quick e o Max Mercúrio derrotam alguns invasores que estavam perseguindo esse Barry Allen mais envelhecido. E quando ele diz isso para os dois, que ele nunca os viu na vida, eles percebem que estão na Terra errada. Contudo, o líder daqueles invasores, chamados Terra-Mongos, os ataca. Na Terra mais sombria, tipo Gotham, Jay e Ari são confrontados pelo terrível Night Flash, uma versão alternativa do Barry que se veste igualzinho ao Batman. As crianças tentam fugir dele, e quando o Night Flash vê que elas também são velocistas, ele acredita que elas estão trabalhando para um dos seus arqui-inimigos. Ele os persegue, mostrando que tem super velocidade, e a sua capa fica quase igual a de um morcego. Mas as crianças conseguem escapar quando o Jay acerta um soco nesse Flash. A Ari perde dispositivos que eles precisavam para voltar para casa, e eles ouvem um Night Flash alcançando-os à distância. Contudo, uma figura sombria em um beco os chama, e eles, sem ter outra alternativa, os seguem. E olha, essas duas terras alternativas aí estão bem maneiras. Primeiro que uma tem Mad Max, então automaticamente já gosto, e também o design desse Night Flash aí ficou muito massa. Já no mundo perfeito do Barry, Kid Flash acredita que eles estão no mundo errado. No entanto, ao ver o Barry dessa terra, o Wally não tem tanta certeza, pois o Barry parece ser mais velho do que quando ele era o Kid Flash. Eles ficam de olho no Barry, e quando ele e o outro Wally se separam, o nosso Wally diz ao Wallace para seguir o seu eu mais jovem, enquanto ele tenta falar com o Barry. No entanto, o Barry desse mundo, por algum motivo, vê o nosso Wally como um Flash reverso e o ataca. Enquanto isso, o nosso Kid Flash segue o outro Wally até a sua casa. Mas depois que o adolescente Wally entra nela, um outro Wally, só que mais velho, aparece atrás do Wallace. Tô falando que essa história é uma doideira mesmo. Ele diz ao Wallace que se aposentou como Flash e que o Wallace, o nosso Kid Flash, nesse mundo, é um novo herói. Para o choque do Wallace, ele fica mais velho e o seu traje muda para esse todo prateado. As memórias do Wallace se adaptam ao novo mundo, e ele entra para jantar com Wally, Barry, Jay Garrick e outros, e parece que ele foi fisgado dentro dessa prisão mundo do Flash. E assim, galera, eu já comentei ali quando estava narrando, mas a história do Flash tem que ter essas coisas, né? Tem que ter confusão. Um eu mais jovem contra um outro mais velho, que aparece um outro eu mais velho, é assim mesmo. Mas a gente aqui tá quase chegando já na parte em que acontece a libertação do nosso Barry Allen. Na Terra Zero, a Linda Parker, a esposa do Wally, salta pelo portal da força da aceleração para procurar os seus filhos. No mundo daquele Night Flash, o Jay e a Ari se abrigam em um armazém abandonado, com uma criança de terno roxo. Eles explicam que são de outro mundo e perderam o dispositivo que fariam eles voltar para casa. O garoto diz a eles que quando Barry Allen era criança, um chefe do crime chamado Knives Maroney tentou roubar o laboratório do seu pai cientista, enquanto Barry e a sua mãe o estavam visitando. Esse Knives atirou na mãe do Barry, mas antes que ele pudesse matar o garoto, o laboratório foi atingido por um raio, e o Barry foi mergulhado em uma substância que o seu pai havia desenvolvido. O laboratório pegou fogo, deixando Barry como o único sobrevivente. Esse acidente deu ao Barry a velocidade sobre-humana, que ele usou para se tornar um Night Flash. E o garoto afirma que o Night Flash é um vigilante implacável, que governa a cidade como um ditador. Mas a Ari diz que eles podem detê-lo. E o curioso é que eles realmente conseguiram mesclar bem essas duas histórias de origem. A do Flash, né, quando ele é mergulhado lá, aquela coisa do raio, aí vem a substância nele. E a noite trágica lá dos pais do Bruce. E aqui, de fato, acabou funcionando. O garoto de roxo leva os gêmeos para o Night Flash, e eles o atacam. Mas ficam chocados quando o garoto grita com eles para matá-lo. O Night Flash domina os West, e o garoto puxa 2 lâminas brilhantes e tenta matar esse Flash, alegando ter matado sua mãe. O Jay Garrick aparece e puxa o Night Flash para longe do garoto, mas os gêmeos lhe dizem que o garoto é mau, e não o Night Flash. E o garoto lá de roxo foge em super velocidade, e o Night Flash revela que o garoto é, na verdade,
o Knives Maroney, que também sobreviveu à explosão do laboratório e recebeu poderes, mas ele envelheceu ao contrário desde então. Os gêmeos e o Night Flash se desculpam mutuamente, e o Jay e as crianças retornam à Terra Zero, com o Night Flash se despedindo deles e dizendo que está feliz em saber que existem outros heróis por aí. Pô, então aquele garotinho lá é uma espécie então de Coringa então do Night Flash. E assim se encerra essa história aí com esse Flash Batman alternativo, mas bem ainda tem aquelas outras terras com os velocistas que foram atrás do Barry. No mundo Mad Max, o Barry Allen alternativo mais velho diz a Jesse Quick, o Max Mercúrio, que ele carrega um artefato mágico que pode restaurar a vida do seu mundo. Eles detêm aqueles bandidos enquanto o Barry corre para uma torre no centro do deserto. Ele pretendia se sacrificar usando o tal artefato, mas o Max e a Jesse o salvam. Eles voltam para casa, mais felizes que trouxeram esperança de volta àquele mundo. Já Linda emerge na terra certa, a da prisão do Barry, bem a tempo de salvar o Wally de ser morto pelo Barry, que acredita que ele é o Flash Reverso. A Linda é capaz de fazer o Barry sair da sua ilusão, e ele se lembra que o Pária o aprisionou em um mundo de sonhos. Quando eles dizem a ele que a Liga da Justiça foi morta, o Barry percebe que eles foram enviados para seus próprios mundos, paradisíacos assim como este. Enquanto isso, o nosso Kid Flash se dá conta também que ele está preso numa ilusão, e quando ele percebe isso, tudo começa a desmoronar. Ele se junta aos outros velocistas e corre para o portal, então, para voltar à Terra Zero. Mas durante essa corrida, dos velocistas na força de aceleração, o Barry sabe que ele tem que se separar dos outros para ir resgatar a Liga da Justiça, que estão naquelas prisões, E ele diz para os seus amigos, então, aliados, protegerem a Terra Zero enquanto isso. E assim se encerra, essa grande sidequest que estava acontecendo ao longo da saga principal do Dark Crisis. E assim, então, que o Barry volta para a história. Parte 4, As Prisões Mundo. E como já foi mostrado aqui na história, o Pária então construiu esses mundos prisões, onde cada um dos membros da justiça está preso, onde seus sonhos são os ideais ali dentro. Mundos com pensamentos, coisas que eles querem, coisas até que eles não querem, tá tudo dentro desses mundos. E aí, claro, como em qualquer grande saga nos quadrinhos, a DC foi lá e fez edições únicas, para mostrar cada um desses mundos, já que na saga principal, não é mostrado especificadamente o que acontece em cada um deles. E agora vamos ver então cada uma dessas histórias resumidas aqui desses mundos prisões. Começando pelo mundo dos sonhos do Superman. Anos atrás, o Superman fez um acordo com Darkseid nesse mundo para permitir que o Senhor de Apocalipse reinasse livremente sobre o universo, em troca dele ficar longe da Terra. O Clark aprendeu a ignorar os gritos de socorro em outros mundos, mas o seu filho, agora de 13 anos, John Kent, também conhecido como Superboy, é assombrado por esses gritos. E quando John então completa 15 anos, ele quebra essa trégua, deixando o sistema solar e tentando salvar o planeta Ram de um ataque do Orion, que aqui é um general do Darkseid. O John falha e é espancado pelo Orion, mas o Clark o salva e o leva de volta à Terra. Em resposta, o Darkseid desencadeia sua armada da morte na Terra. E no ano seguinte, o Superman e o Superboy lutam contra os exércitos de Apocalipse, forçando eles a se retirar. A Lois e o Clark presenteiam o John, agora com 16 anos de idade, com essa motocicleta irada voadora. E no fim dessa história nós vemos o John agora com 18 anos. E ele agora é um novo Superman, e ele é observado pelo seu pai e a sua mãe, que estão felizes de ter visto então o John crescer. E partindo desse sonho do Superman, agora a gente vê o da Mulher Maravilha. Aqui, a Diana vive em um mundo que se tornou um grande deserto, devido a um acordo antigo entre as Amazonas e uma vidente. A sua mãe, Hipólita, sabendo da catástrofe que iria ocorrer, constrói um foguete gigante aqui para levar as Amazonas a um outro mundo. Mas a Diana se recusa a abandonar a Terra, enquanto as suas irmãs escapam para as estrelas. Ela diz que escolheu ficar porque quer ser a única fonte de esperança em um mundo condenado, e que o seu desejo mais profundo é ser uma deusa entre os mortais, ao invés de apenas mais uma irmã entre as Amazonas. Em seguida, tem umas histórias que até são um pouquinho menores, que é do Aquaman, o Caçador de Marte e a Mulher Gavião. Na do Aquaman, todos os amigos, familiares e aliados do Arthur Curry se reuniram para testemunhar os seus pais renovarem seus votos matrimoniais. O Charlton, que é o inimigo da filha do Aquaman, a Aquawoman, tenta bombardear a cerimônia, mas esse esquema dá errado. E quando observa todos comemorarem, o Arthur percebe que o que está vendo é impossível. Sabendo que o Pária está assistindo, o Arthur diz a ele que ele vai escapar desse mundo falso e matá-lo. Já no do Caçador de Marte, a humanidade uniu seu DNA com o dos cefalópodes para se adaptar às mudanças climáticas. Isso tornou a humanidade mais parecida com os marcianos. Então, o John não precisa mais esconder quem ele é, ou ele nem precisa ficar sozinho também. E agora ele vive abertamente feliz nessa realidade.
Isso até uma duplicada do Jon aparecer ali e dizer que tudo isso é uma ilusão, mas o Jon o mata. Mas no final, ele acha que realmente tem algo de errado ali. E por fim, no mundo da Mulher Gavião, aqui ela é uma exploradora e ela está buscando uma alternativa para se tornar mortal. Ela vê imortalidade como uma maldição. Ela bebe esse líquido sagrado e acaba esquecendo das memórias de suas vidas passadas, fazendo ela se sentir melhor e satisfeita. Mas ao fundo nós vemos que é exatamente isso que o Pária queria. Já nesse mundo prisão do Arqueiro Verde, esse realmente é muito bizarro. Isso porque é uma mistura da realidade do Arqueiro Verde, né, normal que ele vivia, junto com a lenda lá do personagem do Robin Hood, que ele é inspirado, né? Em uma floresta que parece se passar num período medieval, o Arqueiro Verde e seu bando de outros arqueiros protegem os camponeses do malvado xerife Merlin, que tributa os aldeões em nome do rei malvado. As suas aventuras são narradas por uma figura encapuzada. Durante uma briga, o Merlin foge para a floresta e o Oliver o persegue. Ele perde o Merlin, mas é um pequeno canário que o leva pela floresta até uma neblina, e daí ele chega numa cidade moderna. Ele é atacado por uma mulher loira vestida de preto, e enquanto eles lutam, cada um percebe de repente que o outro parece incrivelmente familiar, apesar de nunca terem se encontrado antes. Eles param a luta, e essa mulher, é claro, é a Dina, a Canário Negro. Ela o leva em um passeio pela cidade, terminando no clube da Canário. Os dois flertam e quase se beijam, mas de repente, a porta do prédio explode, e uma versão raivosa do Oliver, mais brutal, aparece ali, atirando flechas explosivas neles. Ele reclama que o Oliver nunca deveria ter deixado a ilha em que ele fez o seu treinamento no passado, e o mundo exterior o corrompeu, e que os mundos dele e da Canário nunca deveriam ter se encontrado. O Arqueiro Verde e a Canário lutam contra esse vilão, e finalmente conseguem matá-lo com suas próprias flechas. Enquanto eles se beijam aqui no final, aquela figura encapuzada os observa, e diz que eles são almas gêmeas, destinados a ficarem juntos em todas as inúmeras realidades. Ele puxa o capuz para revelar que ele é um outro Oliver Queen. Aqui a gente teve uma grande história de amor, né? Mostrando que mesmo nesses mundos prisões, tanto a Canário quanto o Arqueiro Verde, eles conseguem se encontrar aqui. E continuando esses mundos aí, o do Batman também tem uma reviravolta bem interessante. Nesse mundo prisão, o mundo como conhecemos acabou faz muito tempo. Um vírus psíquico varreu o planeta, transformando a maior parte da humanidade em loucos com essa pele branca. Existe uma última ilha de civilização e sanidade, que é essa gota toda steampunk. No entanto, à noite, as máquinas param e os criminosos vagam pelos níveis inferiores. Aí que vemos o Batman desse mundo, um brutal vigilante blindado conhecido como a Noite, e ele patrulha a cidade após o anoitecer, matando qualquer um que pretende causar danos a Gotham. Rola um ataque dele contra o Pinguim, e o bizarro é que o vilão diz que esse Noite nem sabe quem ele realmente é, para em seguida contrair aquele vírus e morrer. O detalhe aqui e a reviravolta da história é que quem controla essa Gotham toda steampunk aí é um tal de Sr. Wax, que é o Bruce Wayne. Só que aquele outro Batman que se chama Noite, ele também é Bruce Wayne. Depois daquele encontro com o Pinguim, o Noite ficou confuso e sequestra o Sr. Wax. O Batman suspeita que a sua mente foi adulterada. Ele usou os scanners psíquicos em toda a cidade para ver se mais alguém tinha uma assinatura psíquica semelhante. E ele encontrou o tal do Sr. Wax. E quando ambos tiram as máscaras, eles veem que são Bruce Wayne. Os dois comparam suas memórias e descobrem que, embora eles lembrem da morte dos seus pais, a partir daí eles começam a divergir. O Sr. Wax foi levado a construir um mundo melhor e fornecer liderança e inspiração a essa cidade. Enquanto isso, o Noite deixou a sua dor consumi-lo e voltou a sua raiva e ódio contra os males do mundo. No Batmóvel, eles debatem as suas filosofias sobre o caos do mundo ao longo do caminho. Eles chegam no Asilo Arkham e encontram o Alfred esperando por eles lá. Ele explica que o vírus psíquico foi criado quando o professor Jonathan Crane, um médico do Asilo Arkham, experimentou esse vírus numa cobaia. Ou seja, aqui nesse mundo prisão, o Bruce ele se vê, né, em duas duplicatas. Uma que decidiu não ser o Batman e a outra que perseguiu esse caminho e foi até o fim. É dito depois que o Bruce percebeu que ele não era psicologicamente adequado para construir e manter uma utopia devido ao trauma causado pela morte dos seus pais. Portanto, ele criou uma duplicata perfeita de si mesmo e dividiu a sua personalidade e memórias entre eles. O Alfred diz aos dois Bruce que ele vive no asilo desde então, continuando o trabalho original do Bruce para proteger os sobreviventes de Gotham. O mordomo deixa os dois inconscientes e apaga suas memórias, revelando que essa é a 53ª vez que eles percebem a verdade.
e vão até o asilo. E assim termina a história, um final bem pessimista à la Batman. E para encerrar aqui todas essas histórias dos mundos prisões, vamos ver o mundo prisão então do Lanterna Verde, que vai se linkar então com a história principal do Dark Crisis. Nessa prisão do Lanterna, anos atrás, o John Stewart foi escolhido para ser o Lanterna Verde, o primeiro e maior super-herói da Terra. E quando Oa caiu, o John se torna o novo guardião do planeta, deixando uma equipe de elite de lanternas para proteger a Terra. Entre eles estão Jason Todd, Lanterna Verde, e um Kyle Rayner cego. Eventualmente, ele retorna à Terra, ele se aposenta da tropa e vive pacificamente com a sua família. Só que a tropa dos Lanternas, agora liderados pelo Kyle Rayner, é atacada e ele pede ajuda ao John. O John volta a se transformar no Guardião, onde a luta está acontecendo, e ele destrói essa nova ameaça. No final, ele volta a ficar com a sua família, onde eles dizem pro John que enquanto eles ficarem juntos, nada dará errado. Parte 5, Crossovers. E agora, voltando então para a história principal, ela nos mostra aquela confusão que estava acontecendo com o Hal Jordan naquele mundo prisão do Lanterna Verde. Ela nos coloca de novo naquele momento que o Hal Jordan entrou naquele mundo prisão do Lanterna Verde John Stewart. E na confusão que ele estava. Ele é confrontado então por esses lanternas. E quando o Hal tenta usar os seus poderes, ele vê que não consegue fazê-lo nesse mundo. Mas ainda bem que temos a grande aparição do Flash Barry Allen. Ele foi libertado do mundo onde ele estava pelos velocistas da Terra Zero. E agora, ele está nessa corrida para libertar os outros membros da Liga dessas prisões mundo. Ele derrota esses outros lanternas e chega ali brincando com o Hal, mostrando que é o Barry de sempre. O Flash conta mais como funcionam essas prisões mundo que cada herói da Liga está. Ali são mundos ideais, onde o Pária rouba suas energias, enquanto não se pode escapar. O Barry acha então que o Pária está alimentando com essa energia algo que vai ser explosivo. E assim o Flash pede ajuda então pro Hal Jordan para investigar e saber mais então desses planos do Pária. E isso indo então nos outros mundos prisões. Lembrando que agora estão nesse mundo prisão, né, do John Stewart. E de volta para a Terra Zero, nós vemos várias ações dos heróis para proteger toda a população na Terra. Na Sala da Justiça, o Senhor Incrível explica o que está rolando no multiverso. Ele fala de uma energia negra que está chegando na Terra e está se espalhando. Enquanto isso, o Asa Noturna continua do lado do Mutano no hospital, mega desmotivado. O Lanterna Alan Scott vem consolar o Dick, mas também motivá-lo. Ele fala que todos os olhos agora estão voltados para a Asa Noturna. Os heróis precisam dele, mas o Dick ainda não está bem. O Alan diz que ele até está conseguindo reunir os heróis, tanto os velhos como os novos, mas foi o Dick, na época de Robin, quem começou reunindo os Titãs. E essa fala aí, lembrando, né, da importância, né, do Dick no universo da DC, foi muito boa. E a história agora vai pro Adão Negro, que estava lá falando com a Legião do Mal. Alguns dos vilões não acreditam que o Adão Negro deixou de ser herói, mas o Lex Luthor é mais compreensível e disse que muitos deles já trabalharam com a Liga. O Adão Negro acha que a Legião do Mal é a última esperança do mundo, já que os heróis que sobraram são muito fracos. Antes que possam conversar mais, a base da Legião do Mal é atacada e os responsáveis são a Sociedade do Exterminador, que está liderando esse ataque. Ele sabia que essa união ia acontecer. Olha então uma grande batalha entre essas duas equipes cheias de vilões. Vendo tudo isso, o Pária fala que está próximo de recriar tudo. Mas logo ali perto do Pária, os lanternas Kyle e a Joe lutam. E o Pária diz a eles que o Flash Barry e o Hal Jordan, por estarem circulando entre aqueles mundos prisões, estão acelerando o processo da sua máquina. E falando neles, o Hal e o Barry, eles chegam no mundo onde o Batman tá preso. O Barry revela que ele já esteve ali e lutou contra esse Batman. E ele diz pro Hal que esse é um Bruce diferente do que eles estão acostumados. Essa Gotham tem todo um estilo steampunk. E logo o Batman ataca eles com essa engrenagem de relógio, ao invés de batarangues. E diz pra eles que estão interferindo na sua investigação. E logo em seguida, já sai lutando com o Flash. Na Terra Zero, o Lanterna Alan Scott leva o Asa Noturna, o Superman Joe e a Yara Flor à Torre do Destino para investigar algo de errado que o Anel do Alan está detectando. Lá, eles encontram alguns dos membros da Liga Sombria, como o Constantine. Ele relata que vários usuários de magia, antes do ataque do Exterminador, detectaram que a Grande Escuridão estava envolvida nesses ataques. Além disso, os dois monstros do pântano revelam que essa escuridão nunca foi uma força que obedecesse a um lado. Isso porque em crises anteriores que aconteceu então no universo da DC, o monstro do pântano conta que a Grande Escuridão
nunca quis tomar lados, deixando então o resultado para os envolvidos, né, nessas lutas, sem ela nunca se envolver. Por isso, essas duas criaturas acham que alguém ou algo corrompeu o poder da grande escuridão. De volta à porradaria na base da Legião do Mal, à medida que lutam, o Lex percebe que os vilões que estão com o Exterminador estão mais fortes do que o normal. O Luthor percebe que eles estão drenando a energia dessa luta para algum lugar, e que se ele acabar com o Exterminador, essa fonte acabará. E assim se inicia um combate entre os dois. O Slade tenta recrutar o Luthor para seu lado, mas o Lex o derrota, no fim. O Lex sabe o que vem acontecendo com o Slade nos últimos anos, como a perda de seu filho, e que por isso ele está sendo manipulado. Assim, ele se prepara para matar um mercenário, para ajudá-lo a se libertar desse controle. Contudo, o Lex é infectado por aquela energia escura de um dos aliados do Slade, e não só ele, mas toda a Legião do Mal também. O Adão Negro vê isso e lembra do que rolou com a Liga da Justiça. Observando isso, o Pária tá felizão e assiste aqueles mundos da Liga gerando uma espécie de reação em cadeia. Nesse mesmo momento, o Senhor Incrível, lá na Sala da Justiça, pressente o que está por vir. E por fim, o Pária finalmente consegue criar o seu próprio multiverso, representado aqui pela mão da criação, gerando essas terras. E a edição seguinte ela já inicia mostrando a grande escuridão se espalhando por todas as terras. Na Terra Zero, o Adão Negro está lutando uma batalha perdida contra toda a Legião do Mal e a equipe do Slade. Mas o Sinestro usa o seu poder para tapar a boca do Adão. Mas, para a sorte do vilão, um bando de heróis se teletransporta para resgatá-lo e levá-lo de volta à Sala da Justiça, onde o Asa Noturna e o Senhor Incrível lhe dizem que o Exterminador está agindo como um canal para a escuridão, que está se espalhando por todos os vilões do mundo, e em breve alcançará o nível crítico, quase chegando numa crise. Só que o Asa Noturna, que está agindo agora bem mais como líder, lembra de todos os heróis que eles podem alcançar para se reunirem ali na Sala da Justiça, na esperança de atrair o Exterminador para uma batalha decisiva. E é um plano audacioso esse do Asa Noturna, porque caso ele fale, pode acarretar então na tal crise que tanto a Grande Escuridão e o Pária querem. Falando do Pária, ele está contente com o retorno das Infinitas Terras. As suas forças dominaram os Lanternas Kyle e a Joe. Eles dizem ao Pária que a Liga da Justiça se libertará, mas o vilão parece ouvir a voz da Grande Escuridão em sua cabeça, dizendo que quando a Liga se reunir, isso resultará na nova crise. Enquanto isso, no mundo dos sonhos do Batman, o Hal e o Barry lutam contra ele, enquanto tentam fazê-lo lembrar de quem que ele é, de verdade. Embora o Bruce não os reconheça, ele se refere ao Barry pelo nome, uma contramedida projetada especificadamente para parar um velocista. O Hal percebe que o mundo em que eles estão está desmoronando, e o seu anel ainda está no seu dedo, simplesmente escondido por uma ilusão. Ele recupera o controle dele e o usa para criar uma construção da Bat-família, despertando as verdadeiras memórias do Batman. E eles partem depois então para encontrar a Mulher Maravilha, pois ela será essencial então para os outros verem a verdade. Que nela tem o laço da verdade, olha aí, é útil nessas horas. Na Terra principal, o Senhor Incrível explica para todos que à medida que mais terras vão surgindo, mais então a escuridão vai se espalhando pelo multiverso. Os heróis decidem se dividir para tentar parar essa ameaça. A Sociedade da Justiça parte para tentar parar a escuridão, enquanto os Titãs e seus alunos se preparam para lutar contra o Exterminador. Quem se junta aos Titãs é o Mutano, que parece recuperado e agora usa um tapa-olho. Assim que os veteranos da sociedade vão embora, surgem o John Kent, os Monstros do Pântano e a Ravena, e dizem ao Asa Noturna que a escuridão não está controlando o Pária. Em vez disso, a loucura do Pária corrompeu a escuridão de alguma forma. Mas tem ainda um outro grande detalhe, é que eles estão ali com a câmera de antimatéria, e essa é a câmera original que o Pária usou lá no evento da crise nas Infinitas Terras. O Demian, em seguida, parte com a Doutora Luz, alegando que ele tem um plano para parar o Pária. A família Flash chega ali por causa do pedido da ajuda do Asa Noturna, e fala que as forças do Exterminador infectadas chegaram. Assim, essa horda de vilões começa uma brigaria ali na Sala da Liga. O Dick lembra que eles só precisam derrotar o Slade, já que é ele quem está canalizando a grande escuridão. Mas o Adão Negro fala para os outros heróis que eles são tolos e que não tem como esses heróis jovens serem a Liga da Justiça. E para isso, o Dick só se vira e fala que eles nunca foram a Liga, e sim que eles são titãs, e rola esse mega ataque deles nesse painel lindíssimo. Nesse meio tempo, já com a Mulher Maravilha do lado dos heróis, eles finalmente chegam naquela terra-prisão onde está o Superman. Nesse mundo que lembra muito a fazenda no Kansas do Super, o Hal, o Barry, o Batman e a Mulher Maravilha encontram o Superman para resgatá-lo. Mas ele já sabe que o mundo que ele está é uma ilusão. Da sua perspectiva, ele está preso nele há anos.
e usou esse tempo para estudar os outros mundos e aprendeu a manipulá-los, o que ele demonstra reduzindo o seu mundo a um vazio branco. Enquanto ele fala isso, o Super muda para essa forma ultra poderosa, reunindo poderes das crises. Ele diz que eles podem usar sua conexão com os mundos prisões para reunir toda a Liga em um só lugar, o que quebrará as falsas realidades, e que eles precisam se concentrar em algo real. E para isso, o Clark diz para eles pensarem nos seus amigos. E do lado de fora, as infinitas terras lá que o Pária começou a criar, elas começam a se desestabilizar. E ele diz que precisará de mais heróis para manter elas. Ele tenta enviar o Kyle e a Joe para os seus próprios mundos, mas a Liga da Justiça se liberta. Eles exigem que ele desligue a sua máquina, mas o Pária fala a eles que os matou quando chegaram naquele local. E eles só viverão enquanto os mundos prisões também viverem. E a Terra Zero vai caindo nessa crise quando as forças do Exterminador espalham a escuridão para alguns dos heróis. E os poderes do Pária o teletransportam diretamente para ela. O Super tenta detê-lo, mas o vilão desaparece. Os heróis depois pensam como irão para a Terra sem serem apagados. Enquanto isso, na Terra Zero, os heróis reunidos lutam para alcançar o Exterminador, mas não conseguem vê-lo. E aí, os céus ficam vermelhos e Pária e o seu grande exército da Grande Escuridão finalmente aparecem na Terra Zero. Parte 6. A Escuridão. No espaço, a tropa dos Lanternas recebe um pedido de socorro do Senhor Incrível, falando da invasão da Grande Escuridão. Só que a mensagem tá com defeito e eles não entendem o recado. Lembrando que a tropa tá aguardando o Hal Jordan, que foi até aquela terra do Pária através da Lanterna Negra. Mas nesse momento os Lanternas são atacados por um exército de sombras que saem da Lanterna Negra e atacam os heróis. De volta à Terra Zero, mano, tá rolando uma batalha gigante. A nova Liga, liderada pelo John, junto com vários aliados, os Titãs, os seus alunos, a Sociedade da Justiça, todos eles lutam contra as grandes forças da escuridão. Enquanto isso tá rolando, o Exterminador está desesperado falando com o Pária. Ele quer que o vilão o libere do controle da escuridão, mas o Pária avisa que o verdadeiro multiverso está sendo reparado e que uma voz o guiou até ali. O vilão fala ao Exterminador que as forças da Terra Zero precisam perder, e com isso, o Slade sai correndo para a briga, e de cara já encontra o Mutano. Lembrando que lá atrás, bem no começo da história, foi o Slade que tirou o olho do Mutano, né? Então os dois estão com muita raiva um do outro quando eles se encontram nessa batalha. Já nas ruínas daquele multiverso onde estava o Pária, a Liga, já reunida, tenta usar as próprias tecnologias do Pária para voltar à sua terra, mas nada parece funcionar. Recorrendo a uma ideia maluca, o Hal e o Flash conversam sobre tentar usar os seus poderes ao mesmo tempo e canalizá-los para poder voltar. Mas eles comentam que nunca fizeram isso antes, e mesmo que funcione, pode ser que nem todos os heróis consigam voltar. Para levantar a moral de todo mundo, vejam só, o Arqueiro Verde comenta que nos momentos das crises, a Liga sempre recorre a ideias como essas, e que mesmo que alguns não consigam voltar, eles devem tentar essa ideia. Nesse discurso, a Canário vê que ele estava falando de si mesmo. Isso porque em edições passadas o Oliver foi o único que acabou morrendo de fato contra a escuridão. E ele só tá ali devido a essa criação do multiverso do Pária. Ou seja, ele não pode voltar para a Terra Zero. O Oliver e a Dina se despedem. E depois ele diz ao Hal e o Barry para eles fazerem o que for preciso. E pode ser aqui então o descanso final do glorioso Arqueiro Verde. Então o Flash e o Lanterna recorrem a essa ideia maluca deles e eles tentam então voltar para a Terra, usando então seus poderes para transportar todo mundo. E fica a dúvida se esse plano maluco vai funcionar mesmo ou vai acabar com mais problemas para os heróis. Falando na Terra, as coisas lá não estão bem. O Darkseid aqui tá destroçando seus inimigos. O Asa Noturna, o John e a Yara estão liderando os heróis bem, mas até eles já se tocaram que eles vão precisar de mais apoio. Nisso, o Batman Jace Fox aparece de motoca e fala para a nova Liga que ele não poderia ficar parado enquanto pessoas inocentes são feridas. E ele veio acompanhado de mais gente. Dá para ver aqui a Miss Marty, o Besouro Azul e a Núbia. O problema é que o Pária fica sorrindo ao ver a chegada de mais heróis. E parece que é isso que ele quer. Pois em seguida, o vilão aciona aquele poder dele que nós já vimos e ele desintegra vários heróis, mandando-os para aquelas prisões e assim manter a criação das infinitas terras. O Pária dá um sorriso e diz que ele está esperando ainda mais heróis. Mas dentro da Sala da Justiça, tem ainda uma carta na manga então dos nossos heróis. O Senhor Incrível tá trazendo aquela máquina de antimatéria
que a Liga reconstruiu junto com a ajuda do Adão Negro para o campo de batalha, para eles poderem usar contra o Pária. O herói está com medo que se o Pária continuar criando mais mundos, o multiverso todo vai ser consumido pela grande escuridão. O John vê os dois heróis e avisa que ele acha que essa grande escuridão é a própria insanidade do Pária. O Senhor Incrível descreve que essa máquina poderá cortar o poder do Pária. O Jace Fox, que sabe muito de tecnologia, começa a se apressar para ligar a máquina. O Pária nota isso e manda seus exércitos a atacarem. Contudo, o Superman John, assumindo o total papel de Superman, vai sozinho contra todos esses inimigos e tenta ganhar tempo para os heróis. A Yara, querendo ajudar também, tem uma ideia e ela consegue laçar o Pária para ela ver essa verdade sobre a tal grande escuridão. E contextualizando outra coisa aqui, porque esse é um mistério que vem rolando nas últimas edições, né? De que será que mesmo essas vozes que o Pária tá escutando são da grande escuridão mesmo ou é algo que ele mesmo tá criando, sabe? E num breve momento parece que o Pária finalmente entende tudo que tá acontecendo com ele, mas logo em seguida ele se liberta da Yara com seus poderes. Já o John tá realmente na pior. Enquanto vemos ele levando vários golpes, o John fica lembrando dele ainda criança, falando com seu pai e sua mãe sobre o significado de ser um herói. E por isso o John continua resistindo, mesmo levando tantos golpes. E no momento que o Pária vai acertar a Yara, finalmente a máquina antimatéria é ligada e ela consegue acertar o vilão. Assim, nós vemos o Pária sendo desintegrado da mesma forma quando ele usava seus poderes. Ele desaparece sorrindo e dizendo que era isso que ele queria. O Senhor Incrível espera que em breve os poderes do Pária da escuridão sumam. Mas a batalha ainda continua na Terra. O Adão Negro tenta ir até o Superman, porque ele está indefeso, e o Apocalipse se aproxima para dar o golpe final nele. Nisso, o Superman Clark aparece para ajudar o seu filho, mas até o próprio John quem se levanta e defende um novo golpe. E depois, juntos, nessa imagem maneira de pai e filho, eles acertam o golpe em cheio no Apocalipse. Os dois se abraçam em seguida, e o Clark elogia o quão heróico seu filho foi, enquanto toda a Liga estava fora. E como a gente pôde ver, então aí, né, o Superman Clark voltou. Ou seja, toda a Liga também voltou com ele. Então a Liga, junto com os outros heróis que já estavam ali na batalha, continua então a luta contra o exército da Grande Escuridão. A Dina tem uma reunião com Roy Harper, e quando ele pergunta do Oliver, ela fica em silêncio. O Senhor Incrível nota que as sombras não estão desaparecendo, e que a única explicação é que essa energia que estava no Pária da Escuridão só pode ter ido para outro lugar. E dito e feito, nessa página nós vemos que o Slade foi o alvo dessa escuridão e agora ele tá monstrão. Ele grita que ele não vai parar até todos os heróis estarem mortos. Só que, galera, agora a gente vai fazer uma interrupção só antes da gente chegar na última edição. A DC é muito esperta, né? Ela lançou antes dessa última edição 2 HQs solos que meio que dão mais um contexto em relação a essa saga. Assim como aconteceu com aquela história do Flash que eu falei antes. A primeira é uma história envolvendo o Damian, e ela acontece durante essa mega batalha aí das forças da Grande Escuridão e o exército de heróis remanescentes da Terra. Durante aquela batalha, antes da Liga chegar, o Damian de repente tem uma ideia de como ele pode derrotar esse exército do Pária. Ele conta ao John Kent o seu plano, e o John concorda, mas diz que ele não pode ir com ele. O Damian reúne os heróis Sideways, a Poderosa e a Doutora Luz para o seu plano, e diz a Sideways para transportar a equipe para a Terra 53. Enquanto ele está correndo para o portal, ele esbarra na Canário Vermelho, que é uma nova heroína que respondeu ao chamado do Asa Noturna, e eles caem nesse portal juntos. O bizarro é que nessa nova Terra, o Damian e a Canário ficam com essa aparência de mais velhos. E o Robin aqui tá acreditando que ele é o único capaz de salvar o multiverso. Os outros heróis que estão com ele ficam até irritados, já que o Damian tá exigindo que eles simplesmente obedeçam suas ordens sem questionar. Ele tá usando um relógio tecnológico e tá atrás de um sinal através do multiverso. E nesse caminho, eles vão seguindo então através de várias terras diferentes, atrás desse sinal, com o poder da Doutora Luz. E numa dessas terras, eles encontram uma daquelas torres cósmicas que apareceram na saga da Crise nas Infinitas Terras. O Robin diz à Poderosa para levá-lo até uma plataforma dessa torre. Eles são depois atacados por um exército de demônios. O Robin hackeia essa torre, enquanto a Poderosa luta para conter os demônios das sombras. Ele encontra as informações que ele precisa para rastrear a fonte das trevas que controla aquele exército do Pária. O Robin dá aos Sideways o próximo conjunto de coordenadas, e eles partem para uma nova terra. Aqui o Damian tá de volta àquela forma menorzinha dele. Eles reconhecem esse local como sendo a Casa dos Heróis, a sede da Liga da Justiça Encarnada. O Robin encontra um terminal e vai ativá-lo. Isso liga a inteligência artificial Harbinger, que imediatamente grita com eles para desligá-la,
pois todos os seus sistemas foram dedicados a defesas externas para manter o Exército das Trevas longe. O Robin diz a ela que ele não tá vendo exército nenhum ali. Mas ele tá errado, pois esse exército era na verdade a Liga da Justiça encarnada, possuída e presa nessas correntes de escuridão, e eles invadem a sala. E aí então se inicia uma luta da equipe do Damian contra a Liga da Justiça encarnada que está possuída lá pelas trevas. E nessa luta, o Robin vê que os poderes da Doutora Luz prejudicam a escuridão que está controlando a Liga encarnada. E assim, ele grita para ela acessar a fonte de poder da Casa dos Heróis. E ao fazê-lo, a Luz faz contato psíquico com pessoas em todo o multiverso, cujos poderes vêm da mesma fonte. Ela percebe que assim como o Pária está conectado às trevas, o Monitor a conectou à primeira luz que brilhou no vazio quando o multiverso nasceu. Ela emerge com seus poderes sobrecarregados e destrói as correntes das trevas, salvando a Liga. O Robin diz que eles precisam voltar para a Terra Zero, pois esses novos poderes da Doutora Luz quebrarão o controle do Pária sobre o seu exército. A Doutora Multiverso e os Sideways combinam seus poderes para abrir uma fenda de volta à Terra Zero, e assim ambas as equipes avançam dentro dela. E a segunda história isolada aí, antes do final da saga, é focada no Flash Barry Allen, que é ele navegando então pelas infinitas terras que o Pária criou ao longo da saga. Essa HQ serviu muito mais para definir o novo canon da DC depois do final dessa saga e para mostrar que tem essas infinitas terras. Nessa história, o Barry está analisando essas infinitas terras e mapeando elas, só que lembrando do Anti-Monitor e como ele ainda deve estar existindo nessas outras realidades. O Barry decide ir atrás dele, nessas mais variadas terras, e daí temos muitos quadros montando essas diferentes terras. Ele diz que o conceito de haver super-heróis é como uma vibração que transcende qualquer tempo e espaço. E por isso, todas essas terras possuem o seu grupo de heróis. Em algumas dessas outras realidades, o Barry e o Wallace encontram o Anti-Monitor. E o lance incrível que acontece aqui é que para acertar o vilão, o Barry reúne a sua energia cinética para desferir o soco da massa infinita no vilão. E o incrível realmente dessa luta é que o Barry vai acertando vários desses socos e ele é tão poderoso que aí eles vão quicando de terra em terra. E aí vão aparecendo terras curiosas, como a da série de 66 e dos filmes do Tim Burton de 89. Só que em determinado momento, a luta se inverte e o Anti-Monitor parece que vai derrotar o Barry. Contudo, o Flash Wallace aparece nesse momento e mostra que trouxe várias versões de heróis juntos para ajudar nessa luta. Tem inclusive o Batman Lanterna Verde aqui. O Flash comenta como eles mesmo não se conhecendo, eles lutam em sincronia. Com o plano do Barry, os heróis se unem para conjurar um portal que irá levar o vilão até uma fenda dimensional. O Flash esconde que para esse plano funcionar, ele teria de sacrificar, empurrando o vilão para dentro da fenda. E é isso que acontece. Contudo, no último momento, esse Batman Lanterna Verde de outra terra salva o Barry. No final dessa HQ, o Barry se despede desses heróis e vê neles as infinitas possibilidades e mundos sem limites que agora existem no universo da DC. E bem, chega agora de tomar atalhos, porque agora a gente chega então no capítulo final dessa saga. A gente retoma então aquela reviravolta que é o Exterminador, pegando toda aquela escuridão que antes estava no Pária e agora ficou nele. Nós vemos uma narração do Dick envolto na escuridão, e ele diz que foi somente com uma luz, a da vela do juramento dele para ser Robin, que o ajudou a superar a morte dos seus pais. Mas isso tudo está se passando na mente do Dick, enquanto o Exterminador o contamina com a sua escuridão. Nessa ilusão, o Dick regressa até o momento em quando ele era Robin. E ali o Slade tenta acabar com a sua esperança, dizendo que no mundo real, as forças da Liga e dos jovens heróis não vão conseguir acabar com a sua escuridão. Ele revela o seu motivo então de ajudar o Pária. Ele quer que o mundo deles acabe também, pois ele não aguenta mais ver os seus filhos sofrerem. E dentro dessa ilusão aí da escuridão, o Dick fica lutando ali com o Slade. Ele tenta colocar um pouco de razão na cabeça do Slade, dizendo que não é bem assim, que ele poderia ter sido até um pai melhor para seus filhos. Virou lavação de roupa suja isso aqui. Mas o Exterminador fala que ele não vai acabar só com a sua dor, mas sim de todos, ao destruir o nosso mundo. De volta aos heróis na batalha, o Damian volta ali com a sua equipe e a peça mais importante, a Doutora Luz. Ela explica que ela se conectou então à luz que criou o multiverso, e com isso, ela poderá iluminar toda a escuridão que está possuindo as infinitas terras. Junto com ela, toda a família Flash vai juntar a sua força de aceleração para estabilizar as conexões do multiverso e dar tempo à Doutora Luz, para ela fazer tudo isso. Mas o risco do Exército da Escuridão e do Exterminador permanece na Terra Zero. E para isso, o Adão Negro toma uma medida drástica. Ele grita o seu nome e nessa página aqui, nós vemos que ele deu um pouco do seu poder para todos os outros heróis da batalha, enquanto ele perdeu todo o poder.
E com todos os heróis usando então essa energia do Adão Negro, eles conseguem superar aqueles vilões que ainda existiam do Exército da Escuridão. E também quando o Adão Negro gritou o seu nome, ele conseguiu tirar toda aquela escuridão que estava do Slade. Mas a gente continua tendo perigo aqui. A escuridão que estava no Slade passou para o nosso querido Asa Noturna. Em uma narração, o Exterminador diz que o Dick e o próprio multiverso não conseguirão resistir a serem tomados por essa entidade. Mas ele não contava com a parceria dos poderes da Doutora Luz e de toda a família Flash, que nesse quadro incrível mantém as Terras unidas. A Luz fala que o Pária e os outros vilões falharam, pois eles tentavam controlar as infinitas terras, torná-las algo perfeito. Mas ela termina dizendo que a perfeição é chata. O multiverso existe para ser livre e infinito. E assim, com essa parceria dos dois, eles salvam as infinitas terras. Pô, que momento épico, senhoras e senhores. E assim, toda aquela escuridão então que estava consumindo todo o multiverso e ia acabar com a Terra principal, ele foi neutralizado. Contudo, ainda resta a escuridão que está dentro do Asa Noturna, que até o momento ele estava ali segurando essa escuridão dentro dele. A história volta para a grande batalha na Terra, e ela também se encerra. Todos os heróis que estavam sendo controlados e que tinham sido apagados pelo Pária, eles voltaram. Mas o coitado do Adão Negro, sem os seus poderes, tá apanhando aqui do Slade, e num momento tocante, o Tef Adam revela que ele morreria do lado desses novos heróis. É o famoso arco de personagem. Nesse momento, o Dick interrompe o Slade. Ele diz que os novos heróis não estão seguindo os passos de ninguém, e sim que eles andam junto com seus mentores. O foco deles é trazer esperança para todos. Gritando que esse é o legado então dos heróis, ele para o Exterminador de vez. O vilão até tenta lutar novamente, mas a sua filha Rose o interrompe. Ela o faz parar e diz que ele precisa de ajuda. E dessa forma acabou, enfim, essa ameaça do Pária e do que a gente achava que era a grande escuridão controlando ele. Mas em relação a isso, a dúvida permanece. O mundo volta ao normal, relativamente, e todos os heróis de novo assumem seus postos. A Quinta Essência se reestrutura e o Arqueiro Verde continua sumido. Numa outra reviravolta, o Exterminador perde todos os seus poderes que ele tinha do soro, devido ao seu contato excessivo com a escuridão. E alguém misterioso, aparentemente, o mata ao desligar os equipamentos dessa câmara de recuperação que o vilão tá. Numa reunião da Liga, os heróis debatem que a verdadeira grande escuridão permanece inativa no multiverso, e o que o Pária usou na sua máquina era uma pequena fração dessa entidade e conseguiu manipulá-la. Depois, o Hal e o Barry comentam sobre o papel importante dessa nova geração de heróis no futuro. E ambos reconhecem que eles têm agora suas próprias famílias. O Barry com seus velocistas e o Hal com a tropa dos Lanternas. Na frente da Sala da Justiça, o John e o Clark encontram o Adão Negro, e eles agradecem a sua ajuda na batalha. O anti-herói barra vilão barra herói recuperou o seu poder de volta. E meio que elogiando o John, ele diz ao Superman Clark que pelo menos o seu filho não morreu. Já o Clark sim, né? Mas essa história tinha que finalizar com ele, o Asa Noturna, que teve sim destaque então ao longo de toda essa saga. Ele tem uma conversa sós então com Bruce dentro da Sala da Justiça. O Dick segura uma vela, que foi usada na homenagem à Liga, quando todos acharam que eles tinham morrido. O Asa Noturna fala sobre aquela luz da vela de quando ele se tornou Robin, de como ele quis ser aquela luz, esse líder que todos precisavam quando a Liga estava desaparecida. O Batman fala que o Dick foi uma luz para ele quando ele virou Robin, e que ele ter resistido à escuridão e ter dado tempo para a Doutora Luz e a família Flash é uma prova disso. Depois o Bruce diz que ele tem orgulho do seu filho, mas que agora não existe mais uma liga, não como antigamente pelo menos. Ele revela que eles precisam de uma nova missão, um novo legado. E aí vem a bomba, ele diz que o Dick deve liderar essa nova liga. O Dick Grayson reage incrédulo, mas depois ele sai ali todo estiloso com o Batman, dizendo que ele tem algumas ideias em mente. Bem no finalzinho dessa saga eles dão esse indício aí de que talvez uma nova liga, uma diferente talvez aí, com esquemas diferentes, esteja vindo aí nas próximas edições. Esse aqui é o final da saga, mas ela ainda preparou um epílogo, porque né, a DC sempre tem uma nova saga vindo aí. Esse epílogo envolve uma figura misteriosa falando com o poderoso Conselho da Luz. Ela diz que eles precisam aproveitar essa oportunidade de um mundo sem uma Liga da Justiça estruturada. E com os recursos da luz, eles poderiam aprisionar todos os meta-humanos e impedi-los de se reagrupar. Essa pessoa diz que nessa última crise, a Liga simplesmente venceu a morte, e isso é muito poderoso. No final dessa conversa, o Conselho concorda com essa pessoa e fala que eles irão utilizar todos os seus recursos para erradicar os meta-humanos.
O epílogo se encerra mostrando que a figura misteriosa era Amanda Waller, e ela tá ali com membros bizarros de um possível esquadrão suicida, ou seria algo a mais? E bem, galera, aqui a gente encerra então toda essa saga da Dark Crisis, tudo num vídeo só. Agora eu quero saber aqui de vocês o que vocês acharam dessa saga como um todo. Qual parte que vocês gostaram mais? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.